Bom dia, irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso momento de ensino aos domingos de manhã, antes do culto. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê graça nesta manhã, nos dê sabedoria, alegria, prazer, discernimento, liberdade, na presença do Senhor, pelo mover do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por Tua misericórdia que se renovou mais uma vez nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Se estamos em pé é porque o Senhor tem sido conosco. Agradecemos por Tua bondade, misericórdia, justiça, graça, o sustento, Senhor, que vem da Tua parte, provisão, obra das Tuas mãos sobre as nossas vidas. E agradecemos por tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, Senhor, sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Porque o Senhor tem o controle de tudo e sabe aquilo que é bom para todos nós em cada área das nossas vidas. Nos ensine, Pai, através dessa nova matéria que nós vamos iniciar nesta manhã, por Tua permissão, o que o Senhor tem para nós, Senhor. Cremos na Tua soberania e cremos também, Senhor, na realidade, na vivência do mal que nos acomete, Senhor. Por isso queremos entender, através daquilo que o Senhor revelar, tudo isso, o que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu mandei lá no grupo da igreja, nós vamos iniciar então nesta manhã uma série de estudos que eu intitulei Teodiceia Bíblica e a existência do mal no mundo. Calma, nós vamos estudar, nós vamos entender o que significa essa palavra, nós vamos entender o significado, a aplicação de tudo isso. E eu coloquei no conteúdo programático, eu consegui dividir o ensino em 6 aulas. É muito mais. É uma matéria, isso é uma matéria dentro do curso de teologia, que leva aí 2 semestres. Mas eu precisei condensar e acredito que esses pontos são os pontos fundamentais para nós entendermos um pouquinho o que esse estudo vai ser proveitoso para nós, para a glória de Deus. Então, a primeira aula, hoje nós vamos com a introdução, depois veremos o conceito de teodiceia bíblica, terminaremos a aula de hoje com o estudo das categorias de males no mundo, mal punitivo, o mal natural e o mal moral. Na segunda aula, se o senhor permitir, nós veremos a abordagem de Agostinho e a questão do mal moral no mundo. Agostinho foi um ícone na história da igreja para ensinar a respeito do mal, da existência do mal. E ele vai ensinar que o mal não é uma substância. O mal existe, né? E nós vamos entender o raciocínio de Agostinho. E eu acredito que vai abrir um pouco mais o nosso entendimento a respeito da existência do mal no mundo, principalmente o mal moral. Terceira aula, nós veremos abordagens acerca do sofrimento e do mal. Veremos a abordagem intitulada ilusionismo, veremos a abordagem intitulada dualismo, veremos reducionismo e veremos o permissivismo, como vocês estão vendo lá. Na quarta aula, estudaremos o problema ou aparente paradoxo. Quinta aula, como Deus decreta, permite e até usa o mal sem ser culpado por tudo isso. E a sexta e última aula nós encerraremos entendendo o mal como instrumento de Deus para realizar os seus propósitos. Ok? Calma, eu vou pedir para você segurar na minha mão, não largue. Vamos juntos caminhando nessa matéria e aos poucos nós vamos aprendendo o que o Senhor tem para nós e nós vamos com certeza, pelo entendimento bíblico, pela operação do Espírito Santo, nós vamos compreendendo o que o Senhor tem para nós a respeito desse assunto, tá bom? Minha voz está um pouco falha, eu estou rouco, mas vamos lá. Introdução. Eu peguei esse estudo, eu estou acompanhando e eu estudei as aulas do pastor Marcos Granconato e ele ministrou essas aulas a respeito da Teodiceia na escola Charles Spurgeon, tá bom? Então vamos lá, nós vamos seguir aquele pastor muito querido, que tem uma bagagem extensíssima de conhecimento teológico, bíblico, no grego e muito mais, tá bom? E ele fez esse gesto para você e para mim assim, não é para você parar de estudar não, é para você a respeito desse assunto fazer assim, ó, calma, nós vamos aprender a respeito do mal e os atributos de Deus e a existência do mal do mundo, então calma, não foge não, tá bom? Esse assunto sobre a existência do mal no mundo, considerando
Deus e seus atributos, ele não fica restrito somente ao campo do estudo teológico ou filosófico, ou seja, nós não estamos aqui para aprender a respeito do mal e conjuntamente entendendo os atributos de Deus, não meramente a respeito do pensamento, para nós ficarmos aqui conjecturando, pensando, como se fosse aqui a praça lá de Atenas, para nós ficarmos debatendo os argumentos. Não é somente para conhecimento, é mais. É um assunto que mexe diretamente com a realidade das nossas vidas. Nós entendermos que Deus não somente permite, mas Ele usa, inclusive Ele decreta o mal, a realidade do mal, e Ele age para acontecer o mal. E não ficamos somente isso no entendimento, algo metafísico, mas é uma realidade na sua e na minha vida. Há sim uma realidade presente na sua e na minha vida. E eu pergunto para você, você sofreu ontem? Em algum momento? Em algum momento teve uma situação que você sofreu um mal ontem? Alguma dor? Algum sofrimento? Alguma tristeza? Alguma decepção? Alguma lembrança ruim do passado? É uma realidade na sua vida o mal. É uma realidade, é uma vivência na sua e na minha vida. Todos os dias lidamos com o mal em alguma medida. Por exemplo, o pecado. O pecado é um mal existente. O pecado é um mal existente não somente na sua vida, mas na minha vida, de todos nós pecadores. E é um mal que existe, é uma realidade nas nossas vidas. Como compreender isso então? Como entender isso então? Como lidar com isso ante os atributos de Deus? Ok? Então nós não estamos aqui para estudarmos e termos os pensamentos a respeito do mal, entender por que o mal existe e tudo mais. Não, para nós entendermos tudo isso e vivenciarmos isso. E nós vamos ver como é que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas aqui de um modo geral. Qual é o problema do mal? Qual é o problema do mal? Trata-se da suposta e aparente não que exista, não que seja uma realidade, mas é uma suposta e é uma aparente incompatibilidade entre a existência de Deus e a ocorrência de coisas terríveis no mundo. Porque vocês perguntam, às vezes uma pessoa pergunta para você, onde é que estava Deus quando aconteceu o Covid? Pronto. E aí como é que você vai responder? Aí você pensa, meu Deus, Deus é bom e o Covid é mau. Ou Deus não existe, ou o Covid é bom. Alguma coisa acontece. A gente precisa entender isso. Perceberam? É uma realidade presente nas nossas vidas. É uma aparente incompatibilidade. Para os ateus fica fácil resolver. Olha só como o ateu raciocina. E aqui a gente usa o silogismo, né? É um entendimento lógico. É uma afirmação, duas afirmações e uma conclusão. Premissa maior, premissa menor e a conclusão. É um silogismo. Olha só o raciocínio do ateu. O ateu pensa assim: se Deus existe, Ele quer e pode acabar com o mal, ok? Se Deus existe, Ele quer e Ele pode acabar com o mal. Tá bom? Sim. Ok. Segunda afirmação. Existe mal no mundo. Deus existe, Deus quer e Ele tem poder para acabar com o mal. Mas o mal existe. Mulheres estão sendo estupradas. Minha amiga perdeu o filho prematuro. Minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer. Fui pego em adultério. O mal existe. E Deus existe também, e Ele pode agora acabar com o mal, e Ele é bom, mas o mal existe. A conclusão do ateu é, logo Deus não existe. Por quê? Porque o mal existe, e Ele pode acabar com o mal. Então o que o ateu faz? Anula Deus. Por isso que ele pergunta para você, onde que estava Deus quando aconteceu o tsunami lá na Índia, lá na Indonésia? Aí você vai falar, por que você quer saber de Deus se você não crê nele? Vocês perceberam como é que é isso? Olha só que interessante. Por isso que nós vamos caminhar nesse estudo para nós compreendermos a vontade de Deus, a permissão de Deus, como Deus usa o mal e nós sofremos o mal e como que nós vamos lidar com isso diante
do Deus soberano, bom, justo e tudo mais. Assim, o grande desafio do cristão é obter uma resposta quanto à existência e à realidade do mal, considerando a maneira como vivemos. Como que nós respondemos ao mal com as nossas reações? Aí é que está. Porque a gente reage ao mal. Tem hora que a gente reage ao mal assim: Deus, por quê? Senhor, por que está com goteira na minha casa? Senhor, por que eu topei com o meu dedinho na quina do pé da mesa e quebrou meu dedinho? Agora eu vou ficar 15 dias de atestado, Senhor. Senhor, por que eu fui mandado embora? Senhor, por que aquela pessoa está fazendo mal para mim, Senhor? Senhor, por que eu sou mal? Qual é a nossa reação diante disso? É isso que Deus quer tratar no seu e no meu coração com essa matéria, ok? Enfrentando estas questões com a lente bíblica, há uma visão teorreferente. Por quê? Porque existe N teodiceias por aí. N teodiceias. Estudos, conclusões, tentando explicar a existência do mal no mundo, mas não considerando Deus. Qual que é a visão teorreferente? É a visão que tem Deus como referência. E como que nós temos Deus como referência? É um Deus mental? É o Deus que nós imaginamos? É o Deus que, quem sabe, muitos estão pensando por aí. É uma realidade, né? Quem sabe? Uma realidade de muitos crentes pensando assim, ó: Deus não pode acabar com o mal. Isso é uma falha na conclusão, porque não é um entendimento bíblico. Deus não pode acabar com o mal? Responda para mim. Claro que pode. Por quê? Mulheres, respondam para mulheres que estão nas reuniões de mulheres. Vocês, assíduas participantes da reunião de mulheres. Qual que é um dos atributos de Deus? Onipotência. Ele pode todas as coisas. Então ele pode acabar com o mal. Então ninguém pode falar que Deus não pode acabar com o mal. Mas muitos estão por aí dizendo assim: Deus não pode acabar com o mal. Aí anula um dos atributos de Deus. Aí acaba. Isso aí vira heresia. Percebam? Então tem que ter uma visão teorreferente. E a visão teorreferente é através da palavra de Deus. É pela Bíblia. Não é um Deus mental como nós imaginamos, como a gente gostaria que Deus fosse. É uma visão teorreferente baseada na Bíblia. Conceito de teodiceia, segunda parte da aula de hoje. Vamos caminhar agora um pouco. Essa aula de hoje é uma aula mais conceitual, é uma base para a gente ir caminhando nas outras 5 próximas aulas, tá bom? Vamos lá. Conceito de teodiceia. A palavra no português teodiceia, ela pode ser usada para dar uma sugestão para uma mãe colocar o nome na filha, ok? Pode ser. Tudo bem, se quiser dar o nome de teodiceia, não tem problema. Tem laodiceia, tem teodiceia, pode ser. Não tem problema. Mas a palavra teodiceia, ela deriva da junção de 2 termos no grego. Primeiro, separa a palavra teodiceia em duas partes. Teodiceia, ok? Teodiceia. E é exatamente a junção desses 2 termos no grego. Theos, o que significa theos? Deus. O que é teologia? Logia é estudo de Deus. Theos, Deus. Diceia deriva do termo dikaios, justo, dikaios, justo, ou dikaiosine, justiça, teodikaios, teodikaiosine. O pastor Marcos Granconato ensina muito grego, e eu quero ensinar grego para vocês, baseado nos ensinos de Marcos Granconato. Vai, repete comigo. Teodikaios, teodikaiosine. Lá na escola Charles Spurgeon, ele até ensinou uma musiquinha cantada no grego. Depois, quem sabe, eu vou aprender essa música para a gente cantar junto, tá bom? É muito legal, tá? Muito legal. Teodikaios, teodikaiosine. Junta as duas, fica teodikaia. Aí no português ficou teodiceia. Teodiceia é o campo da teologia que lida com a questão da dikaios, é a justiça, é o Deus correto, é o Deus justo,
é o Deus que não erra, é o Deus que Ele é soberano, perfeito. Questão da soberania, justiça, integridade, bondade de Deus em face, bondade, justiça, integridade, soberania de Deus em face da realidade do mundo, do mal no mundo. Vamos juntar isso então. Bom, entenderam agora o que quer dizer Teodiceia? Pode ser nome de menina, não tem problema. Mas aqui, para a nossa aplicação, é o Deus justo diante da realidade do mal no mundo. Tá bom? Bíblica. Ó, a nossa matéria é Teodiceia bíblica. Ah, Rodrigo, eu queria falar umas coisas de Teodiceia aí que eu aprendi de uns pensadores aí, Ricardo Gondim e tal. Não, foge um pouco desse. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, tá bom? Teodiceia bíblica. Olha por que eu quero que você conjugue o entendimento de Teodiceia bíblica. A abordagem que nos interessa é fundamentalmente. O que é fundamentalmente? É fundação, é base. A base do nosso estudo é a Bíblia. A abordagem que nos interessa é fundamentalmente bíblica, pois fora da revelação escrita, repete comigo aqui, ó, vamos ler todos juntos, vamos lá. Corremos o risco de produzir conceitos e entendimentos ofensivos ao caráter de Deus. O que isso é? Heresia. E o pastor Marcos Granconato ensina que muitos, com boa vontade, com boas intenções, tentam explicar Teodiceia, fugindo da Bíblia, caminhando paralelamente à Bíblia, ou interpretando parcialmente a Bíblia, ainda que de boa vontade, tentando explicar a existência do mal do mundo para as pessoas, escorregam em alguns pontos basilares, fundamentais da Bíblia, ainda que com boas intenções, estão produzindo heresias. Por exemplo, dizer que Deus não pode acabar com o mal. Isso é uma grave heresia. Você não pode falar que Deus não pode acabar com o mal. Ou, estão falando aí, o mal existe, Deus é bom, Ele permite o mal, Ele decretou o mal, portanto Deus é mal, dentro de círculos evangélicos que caminham paralelamente ao entendimento bíblico. Portanto, vamos caminhar na Bíblia. E caminhar pela Bíblia, a gente precisa disso aqui, ó. A Teodiceia bíblica é limitada pela revelação escrita de Deus. Um homem, por favor, abra Deuteronômio 29 e 29. Irmão, abra e você, quem achou, e leia bem alto, Deuteronômio 29 e 29. E uma irmã abra, por favor, Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Homem, varão, bem forte, vamos lá, se você tomou café, um ovo mexido, leia bem forte, vai. Deuteronômio 29 e 29. Ah, o Pedro tomou um café forte, então vai lá. Amém. Veja, Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, e a gente transmite as coisas reveladas. Portanto, logo, há coisas que não foram reveladas. Por quem? Por Deus. Por mais que você cavuque na Bíblia, por mais que você busque, fale para o Espírito Santo, Espírito, revele isso para mim, e não há revelação, quer dizer que Deus não revelou, e você não pode ficar bravo com isso. Não é que Deus está falando assim, eu não quero que você descobre, tá? Eu sou mau. Tem coisas escondidas aqui que você não pode ficar sabendo. Não é isso. Tem coisa que você não tem que ficar sabendo, justamente porque Deus é Deus. Deus é Deus, você é você, eu sou eu, nós somos limitados. Então a revelação é de Deus para nós. E as pessoas querem saber, mas por que Deus permitiu o Covid? Explica para mim. Aí você tem como caminhar de algumas explicações baseadas nos fundamentos bíblicos, mas tem hora que você chega a uma limitação e fala, olha, por que, a pessoa chega para você, por que eu recebi o diagnóstico de câncer? Fala para mim, o Deus que você quer que eu creia, Ele é bom. Se Ele é bom, por que Ele me permitiu o câncer na minha vida? E você vai falar o quê? Você tem que
balizar sua resposta dentro daquilo que Deus te revelou na palavra dele. Entenderam? Não foge disso, porque senão vai criar heresia. Não corra o risco de tentar responder algo fora da Bíblia. E eu vou dizer para você, meu aluno, não tenha receio de dizer que você não sabe. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, se eu falar que eu não sei, eu não vou defender meu Deus. A pessoa vai ficar sem resposta. Mas, gente, vou deixar uma coisa para tranquilizar seu coração. Você não precisa defender Deus, tá? Não é mal nenhum você falar assim, ó, meu amigo, eu não sei porque Deus está fazendo isso na sua vida. Mas Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é bom. Deus é justo. Mas eu não sei por quê. Mas me responda, por favor. Não sei. Isso. Ponderando com Deus. Exato. Exato. Porque essa questão da Teodiceia é tão sensível, porque muitos estão por aí querendo colocar Deus no banco dos réus, como se fosse culpado das coisas. Mas não é isso. Deus é soberano. Deus é justo, Deus é bom, então isso é indiscutível. E você descansa na soberania de Deus, que Ele revelou o que Ele quis revelar. Vamos lá, irmã. Romanos 11, 33 e 34. O apóstolo Paulo falando assim, ó, quão inexplicável é a mente do Senhor. Aí você vai tentar explicar coisas, tem coisas que você não vai conseguir explicar, porque o próprio Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, tem coisas que são inexplicáveis. Descanse nisso, meu querido. Não se frustre. É bondade de Deus nós não sabermos tudo. É inexplicável, é insondável. Por toda a eternidade nós vamos conhecer Deus. Jesus Cristo disse, o que é a eternidade, a vida eterna? A vida eterna é me conhecer, conhecer meu Pai através de mim. Você sabia que na eternidade você vai conhecer, milhões, trilhões, quadrilhões de anos, que não vai ter anos, é uma realidade de existência, conhecer, e nunca vai parar de conhecer Deus? É isso. Pois não, pai? Amém. Exatamente. Por isso que Deus é Deus. Amém. Então, queridos, o nosso raciocínio, nós temos que entender, nós temos que raciocinar, tá? Nós não estamos anulando o conhecimento, por favor. Não é isso. Porque tem muitos também que há um entendimento errado. Deus é soberano, Deus tem coisas que Deus não revela. Então, vou ficar na minha, não vou estudar, não vou querer saber teologia, irmão. Teologia é coisa lá do seminário. Não, você tem que estudar. Estude muito sobre Deus, estude a Bíblia. Só que há uma limitação. Há uma cerca que Deus nos colocou de conhecimento. Há uma cerca. Deus limitou. E é para o nosso bem. Calvino falava que isso é uma douta ignorância. O que é douta ignorância? É um conhecimento que nós temos, mas nós não sabemos tudo. E está tudo certo. E está tudo bem. Né? Vimos aí, Romanos 11, 33 e 34, vamos caminhar mais um pouco, próximo slide então. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão para complementar, fique à vontade, tá? Nossas EBDs são nesse sentido mesmo. As nossas EBDs, como você tem participado, são aulas para que todos participemos, que haja uma interação entre nós, tá bom? Uma troca de conhecimento. Por favor, não se acanhe em perguntar, ou dar a sua opinião e tudo mais.
Ao estudarmos sobre a existência, vamos então agora ao terceiro e último ponto da aula de hoje. Categorias de males no mundo. Há então uma classificação de males no mundo. Existência de mal no mundo. Isso a gente pega na Bíblia. Tem como nós identificarmos. E na teologia há essa classificação, essa categorização de males no mundo. Mal natural, mal punitivo e mal moral. Mal natural, mal punitivo e mal moral. E nós identificamos isso na Bíblia. E eu trouxe alguns textos. Apesar de que para alguns pode ser, nossa, Rodrigo, você colocou muito texto aí, está cansativa a sua aula. Não solta a minha mão, hein? Eu falei para você desde o início, não solta a minha mão. Quem soltar a minha mão aqui vai tirar nota baixa no final do curso. Tá? Trouxe poucos textos, tem muito mais do que esses, para exemplificar os tipos de mal existentes no mundo que nós identificamos na Bíblia, que nós pensamos na Bíblia, nós destacamos na Bíblia. Vamos lá, o mal natural, o que é? Eu peço para você ler comigo, vamos lá, se você tomou um café forte, igual Pedro, leia comigo lá em cima, ó. Natural, qual é o mal natural? Acontecimento danoso ou desastroso na realidade física e material, com variação de intensidade e alcance. Veja, o que é o mal natural? O mal natural é algum acontecimento natural, da natureza. Causa dano ou causa um dano grande, que é um desastre. É um mal natural. Há uma alteração na realidade física. Vamos lá, de novo, continua comigo aí, ó. Vamos lá, vem cá. O mal natural, resulta da operação de processos da natureza. Por exemplo, doenças. Há uma alteração no processo da natureza quando existe uma doença? Claro que sim. Um câncer, por exemplo, o irmão Sandro, quem é da área da saúde aqui, tem mais irmãos da área da saúde, sabe explicar para nós que o câncer é uma disfunção celular, né? Inicia por aí, né, irmão Sandro? Doença é uma alteração, do processo da natureza. Doença, o que mais? Furacões, terremotos, maremotos, deslizamentos de terra, enchente. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Foi um mal punitivo? Não sabemos. Pode ser, nós vamos ver daqui a pouco. Mas, sem sombra de dúvida, foi um mal natural. Foi um mal natural, uma catástrofe, um desastre. Um desastre. E na teologia nós aprendemos que dentro do mal natural você pode colocar também os acidentes. O que é um acidente? É alguma coisa que aconteceu por imperícia de quem estava realizando alguma coisa, ou por um acontecimento natural que houve uma alteração no processo natural de determinada coisa. Por exemplo, um acidente, quando uma pessoa escorrega numa pedra que ela estava fazendo, ela ia pular de parapente lá, e ela escorrega na pedra e cai lá embaixo. O que aconteceu? Foi um mal natural. Houve uma imperícia da pessoa, quem sabe, houve ali o escorregar, é um processo que aconteceu ali, que não teve aderência do pé da pessoa na pedra, ela escorregou e caiu e morreu. É um mal punitivo? Não sei. Pode falar, não sei. Mas com certeza é um mal natural. Aconteceu esse mal. Ok? Textos bíblicos que nos ajudam a entender isso. Vamos lá, todos juntos. Leiam comigo. Porque daqui a 7 dias farei. Parou, freia de mão. Ó. Quem está falando isso? Deus. Quem vai fazer acontecer um mal natural? Gente, tem correntes evangélicas aí, de teologias, digamos, de internet, que fala que o mal natural, acontecimentos naturais, fugiram do controle e do poder de Deus. Queridos, isso é derrubar um pilar. Como eu disse para vocês, nossa teodiceia é bíblica, ou seja, nós temos que caminhar aqui no entendimento da realidade do mal no mundo, mas caminhando aqui nesse entendimento sem derrubar pilares da teologia. Porque de repente você está querendo proteger o pilar da bondade de Deus e você esbarra e derruba o pilar do poder de Deus. Então, você tem que caminhar nessa picada, mantendo os pilares da teologia, senão você destrói a base.
Mantenha as balizas, mantenha. Senão corre o risco, aí que surge heresia. A heresia surge do quê? Quem sabe uma boa, como eu disse agora há pouco, uma boa vontade de tentar defender Deus, acaba esbarrando num pilar desse. Falou que Deus não tem poder. A baita de uma heresia. Entendeu? Então calma, caminhe, mantendo as balizas dos fundamentos da fé e daquilo que da revelação bíblica do Senhor. Vamos lá, continuando a leitura então. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Meus irmãos, quem disse isso? Responda para mim, o Deus. Deus bom ou Deus mau? Ah, Rodrigo, você está brincando com a minha cara, né? Vai falar que é um Deus mau? Tem hora que a gente tem que pensar no óbvio mesmo, né? Foi o Deus bom que falou isso. Ele vai acabar com tudo que existe na terra. Queridos, quando Deus determinou para Noé construir a arca e colocar ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, mais casais de animais, ele deixou, ele quem? Deus, deixou na terra bebezinhos morrerem afogados. Não, Rodrigo, aí você está apelando. Não, para. Ah, você acha que só tinha Noé, os 3 filhos e as 3 noras na terra? Deus mandou chuva e bebezinhos morreram afogados. Você já parou para pensar nisso? E aí, como é que explica uma coisa dessa? Não solta minha mão, tá? O mal existe e Deus é bom. Como reagir a isso? Exemplo de um mal natural. Vamos para o próximo. Leia comigo. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Ok, beleza, aleluia, glória a Deus, teologia da prosperidade. Deus falou que vai ter abundância. Louvado seja Deus, Deus é bom e Ele sempre faz o bom para nós. Amém? Amém. Quem está falando isso? José para Faraó, está interpretando o sonho de Faraó. Deus é bom e manda sempre o bem. Ok, continua a leitura. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Continue. O sonho de Faraó foi repetido, José está falando para ele, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. A fazer o quê? Os 7 anos de abundância, sim, mas Ele se apressa a fazer o quê? Os 7 anos de fartura. Fome, de escassez, fome. Vai acabar com o mantimento. Quem vai fazer isso? Deus. Gênesis 41, versículo 28 a 30 e o 32. Próxima leitura, vamos lá, sobre o mal natural. Desde a terra, louvem o Senhor. Aqui o salmista está dizendo assim, ó, a terra, os moradores da terra, principalmente os de Deus, o do povo de Deus, louve a Deus em todas as circunstâncias. Aí você vai entender por quê. Louve a Deus quando você tropeça na calçada, meu irmão. Louve a Deus. É difícil, tem hora que você olha para um lado, para o outro, dá vontade de falar, cogiro, não é igual meu sogro. Louve a Deus. Agora vamos lá. Louve ao Senhor. Desde a terra louvem ao Senhor. Louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos, os bichos do mar e os buracos profundos. Quem faz isso? Louvando o Senhor? A natureza. É assim, é algo para nós entendermos que a criação louva ao Senhor. Granizo e fogo, neve e vapor, e ventos fortes. Aqui no original hebraico é tempestade, que lhe executam a palavra. Palavra de quem? De Deus. Ordem de Deus. Quem executa a ordem de Deus? A natureza. E diante de um acontecimento, uma catástrofe, caiu o telhado da minha casa por conta de um vento forte. Senhor, eu quero te louvar. Eita, nós, hein? E aí, Rafa? Tá vendo como é que é? É isso que a gente tem que aprender, né?
Muito bem, Salmos 148. Vamos lá para o último texto sobre o mal natural. Mas o Senhor, quem? O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas 1:4. Quem lançou no mar o grande vento, tempestade que destruiu o navio onde Jonas estava? Deus. O Deus dos trovões, como escreveu Agostinho. O Deus dos trovões. Jonas 1:4. Alguma dúvida sobre o mal natural? Não. Mal natural não é uma cochilada de Deus onde Satanás pegou uma brecha e falou, agora eu vou mexer na natureza. Não, é Deus, tá? Mal punitivo, leia comigo o conceito de mal punitivo. É um sofrimento e dor resultante da soberana justiça retributiva de Deus. Pode ser um castigo e disciplina. Há um mal punitivo acontecendo na sua e na minha vida em N momentos. Ou você vai dizer que disciplina ou castigo é bom. Tá, você pode dizer, é bom para me fazer melhor, mais parecido com Cristo. Ok, mas não vai me dizer que é gostoso. Porque Hebreus fala, nós vamos ver daqui a pouco, que a disciplina não parece ser motivo de alegria, mas é sofrimento. Porque você não pode falar para o seu filho, para a sua filha, quando você corrige ele, falar, para de chorar. Não pode, é muito injusto você fazer isso com ele. Corrige o filho e fala, dá uma risada agora. Não tem como. Entenderam? Esse é o mal punitivo. É resultante da soberana justiça retributiva de Deus. Deus pune. Aqui, em certa medida, mas na eternidade, o cálice da ira de Deus vai ser despejado completamente contra aqueles que não se arrependeram. Aonde? Onde que o mal punitivo de Deus se consuma? INFERNO. Inferno. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o marido adulterou com a esposa, Deus podia naquele momento em que ele estava lá no escritório dele com a secretária, num ato sexual, podia dar um infarto nele, ele morrer naquela hora ali. Tudo bem, mas Deus, quem sabe, permite esse homem viver até o final da vida dele, ele não vai sofrer isso aqui. Parte ele pode sofrer, mas no inferno ele vai sofrer. O que ele cometeu, ele vai sofrer e vai lembrar disso e vai falar, o que eu fiz? Primeiro texto, sobre o mal punitivo. Leia comigo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra, Deus destruiu tudo. E ele falou para quem isso? Ele falou para Abraão, eu vou destruir tudo. Aí Abraão falou, por favor, Senhor, livra poucos ali, pelo menos 5. Se tiver 5 justos, eu não vou destruir Sodoma. Tinha 5 justos? Não tinha. Por isso que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Destruiu bebezinho? Fala para mim. Mulher grávida? Pessoas idosas? Gente, a gente precisa pensar nisso. Mal punitivo, Sodoma e Gomorra encheu a ira de Deus naquele momento. Ele falou, chega. Ali foi um mal punitivo. Outro texto, foi Gênesis 19, 24, 26. Né? Outro texto, vamos lá. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi estava falando assim, eu estava feliz? Não. Eu estava bem fisicamente? Não. Eu estava contente? Não. Eu estava malzão, muito mal. Os meus ossos doíam por conta do meu pecado. Mas por que estava acontecendo isso com ele? Porque a tua mão, a mão de Deus, pesava sobre mim dia e noite. O meu vigor se tornou, ou melhor, secou como o calor do verão. Essa aí é a versão NAA. O meu vigor, a minha alegria, a minha disposição de viver secou
sacrificou. Por quê? Por causa do mal punitivo. Deus estava punindo Davi ali. Havia uma disciplina da parte de Deus. Você pensa que a mão de Deus é uma mão de Deus, aquela que você às vezes põe na cabeça do seu filho? Eu lembro que o meu pai às vezes fazia oração no nosso quarto, ele colocava a mão na nossa cabeça, uma mão leve. Mas quando ele estava bravo, ele pegava a gente pelo braço com a mão pesada. Né? Imagina. Você acha que a mão de Deus na vida de Davi foi uma mão leve? Foi um peso de disciplina. Outro texto. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Aqui, o profeta Isaías está dizendo assim, ó. São atos de adoração no templo. Matar um boi é uma oferta. Aqui, esse paralelismo que Isaías está fazendo. Atos de adoração no templo, oferecendo sacrifícios, é a mesma coisa que fazer essa coisa ruim. Presta atenção agora como Isaías escreve, ó. Quem mata um boi, matar um boi é oferecer um boi para sacrifício, é mesma coisa do que comete homicídio, ou seja, vocês estão cometendo homicídio e estão vindo aqui oferecer um boi em adoração. Beleza? Não, beleza não por causa disso, mas entenderam? Tá. Quem sacrifica um cordeiro, olha lá, aqueles que estão sacrificando um cordeiro em adoração, é como aquele que quebra o pescoço de um cão, leva o cordeirinho para sacrificar, mas está lá em casa quebrando o pescoço do cachorro. A maldade no coração, mas está vindo aqui a oferecer um cordeiro. Deus não está gostando disso não. Quem traz uma oferta de cereal, como que oferece sangue de porco. Sangue de porco é uma oferta repugnante para Deus, imunda para Deus. Quem queima incenso, oferta de adoração, incenso de aroma suave ao Senhor. Quem está queimando incenso, é como que bendiz um ídolo. Se vocês estão adorando outros deuses, estão vindo oferecer incenso para mim. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes... Quem falou isso? Eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tenho prazer. Então quem vai escolher o castigo? Deus. Isso é um exemplo de mal punitivo. Isaías 66, 3 e 4. Último texto sobre o mal punitivo. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Hebreus 12, 5 e 6. Deus te disciplina? Disciplina. É porque você é filho. Deus te castiga? Te castiga, porque você é filho. Deus castiga o ímpio? Castiga. Mas não é porque Ele ama o filho, ama o ímpio a ponto de vê-lo restaurado, transformado. Não. O amor de Deus, o amor punitivo de Deus é sobre os seus filhos. Para restauração. É disciplina. Deus disciplina você constantemente. E eu também, tá? Todos nós, constantemente. É um mal punitivo. Último mal, então, para nós encerrarmos, mal moral, que é o que é o mal moral? É a desobediência ou ofensa à lei, à vontade e à santidade de Deus. São ações ou omissões derivadas da maldade, em maior ou menor grau ofensivo. Eu pergunto para você, Deus pratica o mal moral? Responda pelo conhecimento bíblico que você tem hoje, vai. Sim ou não? Deus pratica o mal moral? Não. Deus não pode ser acusado de pecador. Aí você derruba uma estaca, lembra? Não pode falar não, tá? Deus não pratica o mal moral. Ele não é autor, ou seja, executor do pecado. Mas Ele usa o pecado. Não só permite, mas decreta o pecado. O pecado acontece não alheio à vontade e à ação, à intervenção de Deus na execução, no acontecimento daquele pecado. Ou você pensa que, por exemplo, o cenário da queda lá foi porque Deus se ausentou? Veja, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Deus colocou o homem lá com liberdade para escolher, para decidir. Ali sim havia livre-arbítrio. Você acha que Deus, em todo esse arranjo, Ele não estava efetivamente agindo ali?
Claro que sim. Claro que sim. Deus usa tudo isso. Usa tudo isso. 1 Samuel tem um texto que fala que Deus mandou um espírito maligno, entrou em Saul um espírito maligno da parte de Satanás? Não, da parte de Deus. O mal moral acontece. E acontece não somente porque Deus permite, Ele deixa, mas porque Deus age também nisso. Mas Ele não pratica o mal. Portanto, você não pode falar que Deus é autor do pecado. Não fala isso. Uma vez uma senhora estava orando ao Senhor para que Deus desse a ela mantimento, ela estava sofrendo. Aí ela orou ao Senhor, e aí tinha umas crianças que moravam na rua dela, e ela era muito devota, crente, fervorosa, as crianças debochavam dela, e teve um dia que as crianças reuniram e falaram: vamos comprar uma cesta básica, vamos colocar na frente da porta da casa da velha lá, da senhora, e aí ela vai falar que foi Deus que deu, mas fomos nós que deu, nós que demos. Aí tá. E eles correram, colocaram lá e ficaram atrás da árvore, olhando a senhora, qual que seria a reação da irmã. A irmã abriu a porta, olhou aquela cesta básica, aí ela orou bem alto assim: oh Senhor, muito obrigado por ter me dado o sustento hoje, eu estava sem nada, Senhor, muito obrigado. Aí as crianças saíram lá da árvore assim: sua boboca, não foi Deus que deu, fomos nós que colocamos aí. Aí ela falou assim: foi Deus que deu, mas ele usa Satanás. Deus está em todos, agindo em todas as áreas, em todos os acontecimentos. Outro texto. Na verdade, o primeiro, né? O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal moral. Outro texto, temos que terminar. Nadab, filho de Jeroboão, presta atenção aqui, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, olha aí a correlação entre mal e pecado. Fez o que era mal, e andou nos caminhos, no mesmo pecado que o seu pai levou Israel a cometer. 1 Reis 15, 25 e 26. Outro texto. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal moral, olha aí, ó. E eles espalham confusão por toda a parte. Provérbios 6, 12 e 14. Outro texto. Porque do coração procedem maus pensamentos. Quem que é praticante do mal moral? Nós pecadores, tá bom? Nós pecadores. Do coração procedem homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Quem disse isso? Jesus, Mateus 15, 19. E último texto, Paulo está dizendo assim: Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, ele me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. O que o Senhor vai fazer? Um mal punitivo. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Tome cuidado com aquele que me fez mal. Ações maldosas, bem planejadas, bem orquestradas. Cuidado com esse mal moral. 2 Timóteo 4, 14 e 15. Eu encerro pedindo para você abrir, por favor, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 para nós encerrarmos. Romanos 8, 28. O que diz lá Romanos 8, 28? Quem achou, leia bem forte. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o... Sabemos que todas as coisas cooperam para... Sabemos que todas o quê? As coisas boas e as coisas más. O que é tudo? Tudo. Coisa má. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquilo que te faz chorar é para o seu bem. Aquilo que te faz ficar triste é para o seu bem. Aquilo que te faz sofrer é para o seu bem.
bem. Sempre cooperando para o nosso bem. Que o Senhor nos ajude nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.